O tema da palavra de hoje é o poder de viver sem medo. O poder de viver sem medo. Estava falando no pré-culto que toda vez que a gente tem o privilégio de poder trazer uma mensagem para a igreja, é sempre uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de ouvir de Deus aquilo que Ele tem para a igreja. E buscando em Deus o que ministrar hoje, o que trazer para vocês, eu senti no meu coração um desejo grande da parte de Deus de limpar o nosso interior de toda a influência que a gente recebe durante a semana, sabe? A gente vive constantemente sofrendo influências de notícias ruins, de coisas que têm acontecido no mundo, que tem como intenção roubar a nossa fé, diminuir o nosso valor. Quando eu falo diminuir o nosso valor, eu estou falando que essas notícias, essas influências que a gente recebe do mundo, se a gente não tem sabedoria de Deus, se a gente não tem, ou se a gente se permite abalar muito por essas influências das coisas que estão acontecendo no mundo, das más notícias, a gente termina achando que nós somos mais um no meio da multidão. Você pensar que você é mais um no meio da multidão, isso diminui o valor do sangue de Jesus que foi enviado para morrer por mim e por você. Vocês entendem isso? Quando a gente fala do valor que nós temos para Deus, qual o valor que eu tenho para Deus? O meu valor para Deus é o sangue do Filho dele. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Nós que somos pais, a gente não consegue imaginar algo assim, de dar a vida do nosso filho por amor a outros. E esse foi o valor que Deus deu a nós, o sangue do próprio Filho dele, sabe? E eu senti no meu coração que hoje é um dia que Deus ele quer ministrar isso na nossa vida, arrancar tudo de nós, tudo aquilo que pode estar abalando a tua fé ou te diminuindo, amém? Somos filhos incondicionalmente amados. Deus ele nos ama na medida que Ele ama Jesus. Você crê nisso? Assim como Ele vê Jesus, Ele nos vê, porque o sangue de Jesus Ele nos cobriu, nos lavou, nos purificou. Através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Deus ele olha para nós, ele é o mesmo sentimento de ver Jesus, mesmo com as falhas, defeitos e o tanto que a gente tem para melhorar. Quando Ele olha para mim, para você, Ele vê Jesus. Esse é o seu valor. Esse é o valor que Deus te dá. O valor do próprio Filho dele. Amém, gente? Toda essa influência que a gente sofre, o mundo jaz no maligno, amém, gente? Que a gente não se esqueça disso. A gente vê as más notícias, a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente precisa se lembrar que o mundo jaz no maligno. E o maligno ele está o tempo todo querendo minar a nossa fé, diminuir o nosso valor e com isso fazer com que a gente não viva aquilo que Deus ele planejou para a gente viver. Deus ele tem bons planos para as nossas vidas. Vocês creem nisso? Creem que o teu Pai amado enviou o Filho dele, saiu da glória, sofreu, se tornou homem, sofreu por amor por mim e por você, para que o bom plano dele se cumpra na nossa vida. E a influência que a gente sofre do mal, do maligno e das coisas que acontecem nesse mundo é justamente para tirar de nós a possibilidade de viver aquilo que Deus ele tem planejado para mim e para você, ou pensar que é o fim. Realmente nós estamos chegando ao fim desses tempos, o mundo está acabando e não vejo a hora de Jesus voltar para que tudo isso acabe. De fato, a gente tem essa esperança de que Jesus volte logo, que a gente possa viver uma nova vida com eles,
com Jesus, com nosso Pai, mas nós temos um propósito aqui na terra, amém? Deus, Ele tem bons planos para as nossas vidas, e esse plano, Ele vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nada nem ninguém pode contra os planos que Deus tem para a tua vida, a não ser nós mesmos, quando deixamos de acreditar nisso. Deus, Ele tem um plano estipulado, determinado para mim e para você, mas se a gente não crê nisso, a gente deixa de viver aquilo que Ele tem para nós, amém? A gente fala constantemente que Efésios 2, 8 e 9, essa palavra é a fundação do cristianismo, né? A nossa vida com Deus, ela começou a partir da salvação pela graça, favor imerecido de Deus, fomos salvos sem merecer. Como que nós recebemos isso? Mediante a fé no sacrifício de Jesus, não por obras para que ninguém se glorie. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então Deus, Ele nos deu essa salvação e nos deu vida com um propósito, para a gente viver o plano que Ele tem para as nossas vidas. E como a gente falou, a tentativa do inferno é tentar roubar isso de nós o tempo todo. E eu quero ler com vocês, para a gente começar a nossa conversa de hoje, sobre o amor de Deus por nós, o cuidado que Ele tem com a gente, os planos que Ele tem para a nossa vida. Vamos começar lendo 1 João 4,15. 1 João 4,15 diz o seguinte: se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, quem aqui já confessou que Jesus é o Filho de Deus? Quem aqui crê demais? Eu creio demais. Creio demais. Os dois pés, os dois braços e a mão. Creio demais. Eu sou convicto que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso? Todo mundo crê nisso? A grande maioria. Todo mundo crê nisso. Quem crê nisso, levanta a mão. Todo mundo crê nisso. Glória a Deus. Se você crê nisso, a palavra afirma que Deus, Ele permanece em você e você permanece em Deus. Essa palavra te afirma que Deus, Ele não te abandona. Aqui não tem parênteses. Se você crê em Deus, mas tem se comportado super bem, Deus permanece em você. Se você não tem lido a Bíblia todo dia ou vacilou, Deus saiu de você. Tem parênteses? Tem asterisco? Não? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Amém, gente? Confiamos nesse amor. Deus é amor. Quando a gente fala confiamos nesse amor, estamos falando também que confiamos em Deus. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele é. Ele quem? Jesus. A palavra aqui está afirmando aquilo que a gente acabou de falar. Deus nos vê como Jesus é. A palavra fala que assim como Jesus é nesse mundo, nós somos como Ele. A palavra fala que dessa forma, permanecendo no amor, seguros no amor, certos do amor de Deus, a gente permanece seguro, tendo confiança no dia do juízo. Que dia do juízo é esse, gente? O dia da segunda vinda de Jesus. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Vamos voltar um pouquinho, gente. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Graça é favor imerecido, amém? A gente sempre fala que favor imerecido é o subproduto do amor incondicional de Deus. Porque Deus, Ele me amou incondicionalmente, Ele me salvou sem eu merecer.
Faz sentido isso, gente? Quando a gente fala de amor incondicional, a gente está falando de salvação sem merecimento. Porque Deus, Ele me ama incondicionalmente, Ele me salvou sem eu merecer. Nisso eu vejo o amor dEle por mim. Nisso o amor dEle por mim é a rocha a qual eu permaneço firme. É esse amor dEle por mim, não por obras para que a gente não se glorie, mas é por causa desse amor que Ele tem por mim, é que eu tenho confiança no dia do juízo, e por causa desse amor que Ele tem por mim, hoje eu afirmo com a maior convicção da minha vida de que eu sou salvo. Amém? Quem aqui tem convicção da sua salvação? Amém? A grande maioria, glória a Deus. Eu oro para que até o final do culto, quem não levantou a mão tenha a convicção da sua salvação, porque você não foi salvo pelas suas obras, você foi salvo pelo amor incondicional de Deus que te salvou sem você merecer. E a gente recebe essa salvação pela fé. Fé na certeza de que aquilo que Cristo fez por mim foi mais do que suficiente. A obra dele é plena, completa e perfeita e suficiente para salvar o homem da sua própria destruição. Amém, gente? Essa certeza que eu tenho do amor de Deus por mim, no momento em que eu mereci a morte eterna, quando eu fui considerado inimigo de Deus, quando nós éramos considerados inimigos de Deus, Deus enviou o Filho dele para morrer por nós. Isso é graça ou é graça? É graça. Isso é favor imerecido ou é favor imerecido? Favor imerecido. A gente merecia a morte eterna, Deus nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a base desse amor. Deus é amor. Ele não é um sentimento, Ele é o próprio amor. E no sacrifício de Jesus por nós, a gente vê a manifestação desse amor. No sacrifício de Jesus eu vejo que, meu Deus, Ele me ama muito. Dá o Filho dele por amor a mim, que não merecia nada, na verdade merecia castigo e morte eterna. Ele deu o Filho dele por amor a mim, isso é muito amor. E eu vejo esse amor, essa é a confiança que eu tenho, para que no dia do juízo eu permaneça firme, firmado nesse amor. Aí a palavra continua falando, porque ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Por que a gente não tem medo do dia do juízo? Porque eu estou inserido, vivendo a minha vida inundado nesse perfeito amor. Amém, gente? Porque eu sei que Deus me ama incondicionalmente. No dia do juízo eu não temo, porque eu sei que Ele me ama. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Se a gente supõe o castigo e a gente tem o medo da segunda vinda, é porque o amor ainda não foi revelado no nosso coração. E isso é um problemão, gente. Isso nos conduz a viver uma vida como se nós fôssemos mais um no meio da multidão, como se Deus ele não tivesse vindo morrer por mim e por você, e Ele não tivesse vindo para nos dar vida e vida em abundância, que é o que Ele mesmo falou. Isso nos conduz a viver uma vida com baixa expectativa, e a palavra nos conduz a viver uma vida com expectativa. Vocês são maravilhosos. E a palavra continua falando: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem ainda tem medo de castigo não está aperfeiçoado no amor. Qualquer sentimento de medo que possamos sentir está atrelado à falta de revelação do quanto nós somos amados por Deus. Eu vou repetir isso. Qualquer sentimento de medo que possamos ter da parte de Deus, ele está completamente atrelado à falta de revelação do quanto nós somos amados por Ele. Eu e a Nanda, a gente estava com o Joshua, nosso filho, num parquinho, sexta-feira agora. O Joshua tem bastante energia, né, gente?
No final do culto, eu perco as contas de quantas voltas ele dá nessas cadeiras aqui, ó. Não sei se ele a cada domingo quer bater uma meta. Não sei se a cada domingo ele quer bater o recorde dele, mas o menino tem energia. A gente foi para um parquinho com ele. Cara, e parece que ele quer gastar essa energia mesmo. E aí, nesse parquinho tinha uma escada e uma muretinha que dividia o parquinho de uma outra área de recreação também. Cara, o Joshua entrou numa de subir as escadas, subir nessa muretinha e simplesmente fazer assim, ó. Porque a Nanda estava do outro lado da mureta. Se a Nanda não tivesse do outro lado da mureta, ele ia se arrebentar. Cara, a confiança que o menino tem de que os pais estão ali, ó, para guardar ele, para segurar ele, para proteger ele. Eu vejo que, não sei se eu posso dizer isso plenamente, mas eu vejo que essa segurança que ele tem é o que faz ele não ter medo algum. Ele não tem medo, cara, de nada. E a gente fica desesperado. Às vezes eu queria que ele tivesse até um pouquinho. Eu queria que ele tivesse só um pouquinho para ele não fazer essas coisas, subir a escada, cara, numa velocidade como se ele já fosse um adulto, subisse na muretinha e ele simplesmente se jogava, porque a Nanda estava ali e segurava ele. Cara, isso mostra a confiança que ele tem em mim, na Nanda. Certeza de que ele é amado, certeza de que ele está sendo cuidado, que ele está sendo protegido. E esse amor que ele recebe tanto dele, eu creio que é o que gera tanta segurança no coração do meu filho, do nosso filho, de que ele é plenamente cuidado por nós. E isso acontece com os filhos de Deus. Quando a gente não tem essa certeza desse amor, a gente vive com medo. Medo das circunstâncias, medo do que está acontecendo com o governo, medo dessas guerras, medo da economia. A gente, por causa do medo, a gente deixa de viver uma vida de ousadia, gente. O país pode quebrar, parece que o país vai quebrar. A gente fez um curso, agora a gente está se aventurando num tipo de negócio agora, e a gente fez um curso, e nesse curso o professor estava falando que o país está para chegar numa nova crise, que são ciclos, que na verdade precisa acontecer essas crises para dar uma resetada no sistema e as coisas começarem a crescer de novo. Todo o sistema econômico às vezes precisa dessa queda para dar uma resetada e as coisas começarem a levantar de novo, né? Em 2008 teve essa grande queda aqui nos Estados Unidos, a explosão da bolha imobiliária, né? Foi uma loucura. A gente ouvindo isso, o cara tá ministrando algo no curso que é para me conduzir a ser ousado e investir, e aí ele vai e me joga uma bomba dessa. Dá vontade de a gente falar, cara, vamos parar por aqui. Eu não vou fazer nada, na verdade eu vou guardar meu rico dinheirinho para, cara, meu Deus, o país vai entrar em crise, como é que eu vou investir alguma coisa correndo o risco de perder tudo? Aí tu ouve a voz de Deus falando no teu coração, sou eu que te sustento. A tua vida está nas minhas mãos. Eu é que cuido de você, eu que cuido da sua casa, eu que cuido da tua família, eu sou o seu provedor. O mundo pode quebrar, mas você vai prosperar, porque eu estou no controle da sua vida. O nosso Pai está no controle da nossa vida. Você crê nisso? Eu vendo o Joshua, eu entendo porque Jesus ele falou que nós precisamos ser como crianças. Isso está lá em Lucas 18, 17. Jesus ele falou, digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. A gente sabe que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Quem não vive como uma criança
plenamente seguro do amor de Deus por nós, a gente nunca vai conseguir desfrutar do reino, que é paz, justiça e alegria. A gente vai viver eternamente com medo, impedido de viver aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. João 10:27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é uma afirmação. A gente ministra muito sobre isso, pessoas, filhos de Deus, que ainda acham que não têm a capacidade de ouvir a voz de Deus. Jesus aqui, ele está afirmando que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ouve a voz de Deus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Obrigado, Sofia. Eu vou ler de novo. Jesus falando: eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas e elas jamais perecerão. Você jamais perecerá. Você é guardado por Jesus. Jesus deu a vida dele por amor a você. Ele te deu a vida eterna. E a promessa que ele tem para você é que você jamais perecerá. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Deus do céu. Meu Deus, o Criador do universo, o Deus soberano, o Todo-Poderoso, declarando que você é a minha ovelha e ninguém vai te arrancar da minha mão. Meu irmão. Meu Deus do céu, cara. A gente estava aqui na escola bíblica falando, a gente não tem noção, a gente vive o cristianismo de uma forma muito natural, gente. Cara, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus, o poder que venceu a morte, habita em mim e em você. A gente não se dá conta disso, cara. A gente não tem a plena noção do que isso significa. E a gente vê filhos de Deus, com o poder de Deus, essas ovelhinhas, que têm uma promessa de que jamais perecerão, que estão nas mãos de Jesus, e que ele afirma que ninguém pode arrancar elas das minhas mãos, ninguém pode arrancar elas do meu cuidado. Eu é que cuido delas, elas jamais perecerão, elas são minhas. O meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu Deus, cara. Isso é muito forte, Manuel. Isso é muito forte, irmão. Filhos do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, que nos guarda como ovelhas dele e nos tem nas mãos dele. Se você está se sentindo com medo, eu te convido a meditar nessa palavra todo dia, cara. Todo dia. A gente tem um grupo, quando começou essa loucura toda que a gente tem visto acontecer no país, onde a gente compartilha um versículo todo dia que fala sobre a proteção de Deus. Eu perdi a conta de quantos versículos tem ali. Perdi a conta, afirmando do cuidado de Deus. Você é meu, ninguém te tira das minhas mãos. Eu te guardo, eu te protejo, eu sou teu Deus. São muitas promessas que a gente sabe que em Cristo Jesus se tornaram uma herança para nós. Mas, gente, se a gente ainda vive com medo, medo de viver, medo de prosperar, medo de seguir a nossa vida, medo de buscar algo melhor, medo do que for, a gente precisa meditar nessa palavra. Amém? Medos das circunstâncias, medos de processo, medita nessa palavra. Você não vai perecer. Amém? Quem está afirmando isso é o teu Deus. É o teu Pai, é o teu Salvador, aquele que deu o Filho dele por amor a você. Ele está afirmando a você que você não vai perecer. Amém? Eu posso te afirmar agora com toda a minha convicção
que todo o sentimento de preocupação e ansiedade, tudo que eu vou falar aqui, gente, não estou falando que nós somos super-heróis invencíveis, imbatíveis. Estou falando sobre viver com. Existe uma diferença da gente se preocupar, alguma coisa aconteceu, a gente se preocupou. A gente ouve o Espírito de Deus falando no nosso coração, a gente lê a palavra, a gente tem a nossa fé fortalecida, essa preocupação vai embora. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente viver preocupado. Todo dia a pessoa está preocupada, todo dia a pessoa está ansiosa, todo dia a pessoa está com medo, todo dia a pessoa sente um vazio, uma insatisfação, uma confusão com falta de direção, um sentimento de escravidão ou aprisionamento, ou todo dia um cansaço, uma sobrecarga emocional, uma sensação de abandono, solidão, insegurança e instabilidade. Uma coisa é em determinado momento da nossa vida, por causa das circunstâncias, a gente sentir essa coisa. Outra coisa é tu viver assim. E a gente viver dessa forma, gente, isso é o reflexo da necessidade que nós temos de ter a palavra de Cristo, a palavra da nova aliança, ainda mais revelada no nosso coração. Amém, gente? Se a gente tem vivido com esses sentimentos como uma constância, isso fazendo parte da nossa vida, a gente precisa ouvir mais a palavra e ter a palavra de Deus. Esse versículo, cara, estou falando para você decorar a palavra de Deus inteira, não. Pega esse versículo que a gente acabou de ler, João 10, 27 ao 30. Pega esse versículo, você vai ler esse versículo todo dia agora, de manhã, de tarde, de noite. Até você decorar ele, ficar ruminando esse versículo, mastigando ele. A palavra, pensando e ruminando até que ele saia da sua mente como uma simples informação e isso se torne uma convicção absoluta no teu coração, como se nada mais fosse verdade na tua vida a não ser isso. O meu Deus, Ele cuida de mim. Eu jamais vou perecer. Eu estou na mão do meu Pai. Meu Pai é o Deus soberano sobre essa terra e eu não vou perecer. Mal algum vai me acontecer, porque Ele é comigo. É nisso que eu creio. Amém? Jesus, Ele está o tempo todo falando, seja conforme a tua fé. Quando Ele estava aqui, nesse mundo, e operava milagres, que Ele falava, seja conforme a tua fé. O que você tem crido? Assim como você tem crido, assim você viverá. Todos esses sentimentos que a gente falou, gente, eles vêm sobre nós, sabe? E eu falo isso com sensibilidade, de entender que a gente passa por tempos que são terríveis. Eu já tive esses sentimentos e passei por um grande período com esses sentimentos, tentando minar a minha fé, tentando diminuir o meu valor e tentando me afastar daquilo que Deus ele tem para a minha vida. E a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, é sobre uma decisão, amém? É uma decisão de eu não quero mais ter esses sentimentos, eu não quero mais que esses sentimentos façam parte da minha vida. Espírito Santo, só com a tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, me ajuda a renovar a minha mente na tua palavra, que o Ray acabou de ler agora. Me ajuda a renovar a minha mente na tua palavra, tirar todos esses sentimentos do meu coração, da minha mente, que a tua palavra seja impregnada na minha mente, para que na minha mente, ao invés de ter pensamentos negativos ou de medo, eu me lembre das tuas promessas, daquilo que você declarou sobre a minha vida, dos planos que você tem para a minha vida. Espírito Santo, me ajuda, é isso que eu quero, eu preciso da tua ajuda. Essa renovação da mente, ela não é algo natural, gente, que a gente faz por insistência ou pela força do nosso braço. Eu tenho que decorar, mas a gente vive isso em comunhão. A palavra de Deus é Jesus em papel e tinta, amém? Tudo que a gente vê no Antigo Testamento eram profecias daquilo que Deus iria fazer em Jesus Cristo. No Novo Testamento a gente vê essas profecias se cumprindo, a vontade de Deus se cumprindo na minha e na sua vida agora. Amém, gente?
Quando Deus ele falou na palavra, através de Paulo, em Efésios 2:8, que a gente falou no início, que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie, ali ele estava falando do amor incondicional dele por nós. Ele estava afirmando que a nossa salvação nunca esteve baseada em boas obras e, por consequência, não há nada que a gente possa fazer que nos afaste do amor dele ou que mude os planos que ele tem para mim e para você. Amém? Vamos ler Romanos 8. Vamos ler bastante Romanos 8. Romanos 8:1 começa dizendo: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Grande maioria. Quem está em Cristo Jesus? Glória a Deus. Vira para a pessoa do teu lado e fala: olha só, não tem condenação sobre a tua vida. Caramba! Assim, ó, nenhuma, nem meia, nada, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Porque tu é bonzinho, tu é perfeito, tu não falha. Não, porque você está aonde? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. O medo rouba a nossa fé. A certeza, a convicção disso, crer na palavra de Deus, é o que nos fortalece para a gente viver os planos que Ele tem para a gente. Se a palavra fala que não tem condenação da parte de Deus para nós que estamos em Cristo Jesus, a palavra está falando que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. O sangue do sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar a nossa dívida de uma vez por todas. E por causa disso que não há condenação para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. That's the gospel. Essa é a boa notícia do Evangelho. Amém? Cara, como a gente sempre fala, o pecado é destrutivo. O que a gente fizer, que a gente sabe que é errado. Cara, de uma mentirinha, que muitos crentes gostam de chamar de desculpa, né? Desculpa não, é mentira. Ah, estou com uma enxaqueca, hoje não vou não. Tá mesmo? Desculpinha, cara. Uma mentirinha, gente, faz mal, cara. Uma mentirinha, que a gente acha que não tem nada, quebra a tua credibilidade. A pior coisa no ser humano é ser chamado de mentiroso, cara. O diabo é o pai da mentira, meu irmão. Amém, gente? Todo e qualquer pecado é destrutivo. Tudo que a gente faz que é fora daquilo que Deus planejou para a gente viver, gera morte, porém não morte espiritual, morte do nosso corpo carnal. Amém? Não morte espiritual, porque em Cristo Jesus recebemos vida eterna, aleluia. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Continuando, Romanos 8:28, continua falando: sabemos que Deus age em todas, repete comigo, todas. Glória a Deus. Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente, todas as coisas são coisas boas e coisas ruins. Cara, ontem eu estava conversando com o Arthur. Cadê o Arthur? Arthur geralmente senta... Ah, tá lá. Estava conversando com o Arthur, a gente falando dessa vida maravilhosa com Jesus. E ele contando que foi domingo passado ou o outro? É. Segunda agora, né? Pô, veio pro culto, cara. Homem de Deus. Maravilhoso, Arthur. Ele veio pro culto, cara. Ouviu a palavra. Pô, serviu. Cantou. Temos um levita no nosso meio. Cara com 3.700 anos.
um levita, da tribo de Levi. O cara veio aqui, ó, serviu a Deus, cantou, cara, trouxe a família dele, adorou a Jesus, serviu a igreja, os irmãos com a família dele. Cara, foi para casa, começou a se sentir febril, acordou na segunda-feira ardendo em febre. Falou, cara, vou aproveitar para ficar em casa e descansar. Falou com a esposa, ficar em casa para descansar. Combinou com a esposa, pô, tu pega a filha, ele pega a filha e tal. O carro dele tinha dado um aviso que tinha que trocar a bateria do carro. Aí ele falou, depois eu vejo isso. Foi buscar a filha, estava esperando a filha, decidiu trocar a bateria do carro. Quando ligou, arrebentou a correia do carro dele. Ele está ali parado, estacionado. Se ele tivesse ido trabalhar, gente, estivesse no meio da 75 e a correia do carro dele tivesse arrebentado, meu Deus do céu. Arthur, homem de Deus, arrebentou a correia dele, ele falou, Deus, obrigado. Olha o homem de Deus. Se fosse outro, ia falar, Deus, o que está acontecendo? Pô, servi ontem, cantei, te adorei. Caramba, aí eu te adoro e acordo com febre. Eu te adoro, vou buscar minha filha, arrebenta a correia do meu carro. O que está acontecendo? Se também não tivesse uma mulher sábia, era capaz de falar, amaldiçoa teu Deus e morre. Como a mulher de Jó falou, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Não, Arthur com sabedoria falou, meu Deus, obrigado, porque eu não estou numa estrada e isso aconteceu aqui agora. Ligou para um amigo, falou, cara, aconteceu isso daqui, tu tem um mecânico? Tenho um mecânico, toma aí o telefone dele. Pô, não sei se ligou. Olha, estou aqui nesse lugar precisando de ajuda. Tu tá onde? Estou aqui nesse endereço. Ei, olha eu aqui, ó. O mecânico estava do outro lado da rua. Só faltou falar, Arthur, tô aqui, ó. Cara, só faltou... Meu irmão, gente que fala que isso é coincidência. Eu vejo assim, ó, Deus movendo os filhos dele para cuidar um do outro. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que aconteceu? No final do dia, Arthur estava com o carro dele todo arrumadinho, zerinho, pronto, já se sentindo super bem, a família safe and sound, em casa, seguros. Cara, tudo deu certo pro Arthur. Foi um dia, cara, maravilhoso, que deu tudo certo. Cara, aconteceu coisas erradas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? O Arthur crê nisso. Arthur. Glória a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, nós, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Olha a obra perfeita de Deus. Ele chamou, ele predestinou a gente em Cristo Jesus. Quando fala de predestinação, gente, a palavra está falando que em Cristo Jesus, Deus salvou o mundo. Aquele tio cachaceiro, todo mundo tem um tio cachaceiro, né? Tô brincando, gente. Em nome de Jesus que vocês não tenham. Mas aquele conhecido teu que está completamente perdido, que tu acha que não... Cara, meu Deus, não sei se aquele homem algum dia vai tomar tenência na vida. Ele está salvo, ele só não sabe. Porque Cristo morreu por ele também. A única coisa que falta para essa salvação ser consumada é ele falar, eu me rendo, Deus, eu quero essa salvação para mim. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. That's the gospel. Os que ele predestinou, ele também chamou para perto. Os que ele chamou para perto, ele também justificou no sacrifício de Jesus. Qual é a tua dívida?
Minha dívida é dívida de morte, Senhor, porque o salário do pecado é a morte. Cristo veio, morreu por mim, pagou minha dívida, a dívida está paga. Tu não tem mais dívida com Deus não, tá? Te avisar isso. Não sei se você pensou que você tinha uma dívida com Deus, mas essa dívida foi paga na cruz de Jesus. O sacrifício dele por mim e por você. Essa dívida foi paga. Isn't that good news? Isso é boa notícia, cara. Essa dívida foi paga. Ele nos justificou. Aquele que nos chamou, ele também justificou. Aos que ele justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que a gente vai falar diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pô, a gente é brabo demais, gente. O Deus Altíssimo é por mim e por você. Quem vai ser contra a gente? Seja governo, seja o que for, quem vai ser contra eu e você? Aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e mediante muitos sacrifícios e esforços, e de graça, oh meu Deus do céu, que Deus maravilhoso, cara, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas, meu Deus do céu, esse Deus é maravilhoso, gente. Como que ele não vai dar para a gente qualquer necessidade que você possa estar vivendo agora? Ele te entregou a vida do filho dele por amor a mim e a você. Como ele vai negar qualquer coisa que você possa estar precisando agora? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, não são as nossas obras, nós fomos escolhidos por ele. Quando o Satanás vem te acusar de alguma coisa, Jesus está do lado do Pai falando, eu morri por ele, tu tira o nome dele da tua boca. Nosso Deus é demais. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Você está se sentindo amado? Você consegue sentir o tamanho do amor de Deus por você? Pode dizer que tu vai sair daqui se sentindo muito amado, cara. Muito, muito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que está acontecendo nesse mundo, ou a angústia do que vai acontecer, ou qualquer perseguição que possa estar acontecendo, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá para se sentir um pouco mais amado? Só um pouquinho ou muitão? Eu tenho um primo que ele era pequenininho e aí a gente perguntava para ele, Vini, você ama o primo? Ele falava, amo. Muito ou pouco? Aí ele falava, muito pouco. Lendo essa palavra, você consegue se sentir muito amado? Ou só um pouquinho? Muito, cara. Meu Deus do céu, nosso Deus é maravilhoso, gente. Eu ainda tinha mais coisa para comentar com vocês, mas eu vou deixar para uma próxima palavra. Senão a gente vai sair daqui muito tarde. Mas eu ia falar Vou falar um pouquinho. Essa palavra ela é fonte de vida para a gente.
Essa palavra que a gente acabou de ler é o que nos sustenta todos os dias. Quem que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, ninguém pode me condenar diante dele, porque é ele que me justifica. Quem que vai me separar do amor dele? Não há nada, não tem anjo, não tem demônio, não tem nada que vai me separar do amor do meu Deus por mim. Nada vai me separar do amor do meu Deus por mim. Amém? Antes de Jesus ele começar o ministério dele, ele recebeu o maior poder vindo dos céus, que o fortaleceu durante seu ministério. Marcos 1, 9 ao 13 fala: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado no Rio Jordão, por João no Jordão. Difícil, né? Por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Ali ele recebeu a confirmação sobre a identidade dele. Quem Jesus é? O meu filho amado. Jesus, você é o meu filho. Você não é só o meu filho, não. Você é o meu filho amado. Você pode repetir com isso? Eu sou um filho amado. Você é o meu filho amado. Ali ele recebeu a confirmação de identidade, de amor do Pai dele, de um amor do Deus Altíssimo. Você não é somente meu filho, mas você é meu filho amado. Logo após isso, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Antes de Jesus ele ter sido tentado, ele recebeu do Pai a força da identidade dele e do amor do Pai por ele. E a gente vive isso daqui toda semana, gente. A gente vem aqui todo domingo, ouve essa palavra maravilhosa. A gente sai daqui certo de quem somos, filhos incondicionalmente amados, para a gente viver os desafios da nossa semana. Amém? O que nos sustenta durante os desafios dessa semana? A certeza de que eu sou um filho e não sou só um filho, eu sou um filho amado e que não existe condenação sobre a minha vida, que Deus ele me justificou em Cristo Jesus e que nada vai me separar do amor de Deus por mim que está em Cristo Jesus. Depois que Jesus ele recebeu essa confirmação, ele foi tentado por Satanás. Em Mateus 4:2 fala que depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O Satanás, maldito, aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ei, eu não preciso nada disso, Satanás. Deixa eu te falar, eu passei 40 dias e 40 noites sem água, sem comida, sem nada. E tu vem querer dizer, se eu sou o Filho de Deus, eu não preciso nada disso. O que eu mais precisava eu recebi lá no Jordão, cara. A gente pode passar por tribulação, necessidade, escassez, você pode passar pelo que for. A certeza de que tu é um filho do Deus Altíssimo, incondicionalmente amado, é a maior força do poder de Deus que existe dentro de você. Com essa afirmação, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Quais foram as palavras que saíram da boca de Deus? Que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus? Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Antes da prova, Deus já declarou quem você é. Não é o esforço que nos sustenta, mas é o amor que o Pai tem por nós que nos mantém firmes. O poder do inimigo termina onde a certeza da nossa identidade começa. E foi essa certeza da identidade de Jesus que deu força a ele. Ele é Deus, né, gente? Não estou falando que foi só isso, mas caramba, ele, Deus, se fez homem, andou como um de nós, recebeu essa confirmação, tu é o meu filho amado.
certeza de que ele estava ali aos cuidados do Pai. Lucas 23 fala sobre a crucificação. Já era quase meia-noite, as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, o véu do santuário rasgou ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou e descansou da sua obra. Uma coisa interessante, que o Jordão, onde ele foi batizado e onde ele ouviu que ele era o filho amado do Pai, o Rio Jordão ele fica cerca de 200 a 300 metros abaixo do nível do mar. No Gólgota, onde Jesus ele foi crucificado, fica cerca de 750 metros acima do nível do mar. O Jordão e o Gólgota em Israel são um dos lugares mais baixos e mais altos. E nessa fica a mensagem de Deus para mim e para você, de que a gente pode estar no fundo do poço, meu irmão. A gente pode estar passando uma dificuldade terrível, pode estar difícil, pode estar doendo, a gente pode estar querendo desistir, a gente não sabe mais o que fazer, e eu já não aguento mais, tanto tempo que isso está demorando, o que está acontecendo ali? Deus está te falando: eu sou o teu Pai, você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E quando a gente está no mais alto, no lugar mais alto, no momento mais alto da nossa vida, Ele continua dizendo: você é o meu filho amado. Eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho. Eu sei que você está dando o seu melhor, e o poder do meu Espírito em você vai continuar te conduzindo a viver essa vida que eu tenho para você. Fica firme, vai dar tudo certo. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Isaías 53, 10 a 11 fala: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela nossa culpa, ele, Jesus, verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Aleluia, gente.